No centro empoeirado de uma cidade do Velho Oeste, uma menina órfã entra timidamente na mercearia mais luxuosa da cidade. Quando a fome se torna insuportável, ela toma uma decisão desesperada. Pega alguns ovos da prateleira, acreditando que ninguém notará. Mas o dono milionário da mercearia a estava observando, esperando exatamente por um momento como este. No centro da cidade, ele manda construir uma estaca de madeira, amarra a criança ali e coloca uma placa com "ladrona" pendurada em seu pescoço. A humilhação pública é calculada para quebrar o espírito da menina e enviar uma mensagem a todos os pobres da região. É então que um majestoso cavalo branco observa toda a crueldade e demonstra uma agitação extrema, recusando-se a se afastar do local. O que este animal corajoso faz a seguir vai chocar a todos. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol ainda não havia nascido completamente quando pequenos passos descalços ecoaram pelas ruas empoeiradas de Cedar Falls. A menina de 7 anos caminhava como uma sombra entre as construções de madeira, seus cabelos castanhos desalinhados, balançando suavemente ao vento matinal. Seus olhos, grandes e expressivos, refletiam uma mistura de determinação e medo que não deveria existir em alguém tão jovem. Ela parou diante da mercearia Whitmore, o estabelecimento mais luxuoso da cidade, onde prateleiras de carvalho polido exibiam abundância que parecia pertencer a outro mundo. O aroma de pão fresco se misturava com o cheiro de couro e especiarias, criando uma atmosfera que deveria ser acolhedora, mas que para ela representava apenas um lembrete doloroso de tudo que não podia ter. Seus pés pequenos hesitaram no soleira. A barriga doía tanto que ela precisou pressionar as mãos contra o ventre para tentar aliviar a sensação de vazio que a acompanhava há dias. Não havia comido nada substancial desde anteontem, quando encontrou algumas sobras atrás da taverna local. A água do poço público amenizava temporariamente a fome, mas não conseguia preencher o buraco que crescia dentro dela. A menina observou através da vitrine os ovos brancos dispostos cuidadosamente numa cesta de vime. Eram apenas ovos, pensou, tentando justificar o que estava prestes a fazer. O Sr. Whitmore tinha tantos que certamente não sentiria falta de alguns poucos. Ela conhecia aquele argumento frágil, mas a dor na barriga falava mais alto que a voz tímida da consciência. Empurrando a porta pesada, ela entrou no estabelecimento. O cheiro intenso de provisões fez seu estômago roncar audível. Cada passo na madeira encerada ecoava como um trovão em seus ouvidos nervosos. Prateleiras altas se estendiam até o teto, carregadas de latas, sacos de farinha, conservas e doces que brilhavam como joias aos seus olhos famintos. Do fundo da loja, por trás de pilhas de mercadorias, olhos calculistas a observavam. Harold Whitmore, um homem de 50 anos, com bigode bem aparado e roupas impecáveis, tinha percebido a entrada da garota órfã. Não era a primeira vez que ela rondava seu estabelecimento, sempre com aquele olhar faminto e desesperado. Hoje, ele estava preparado. A menina se aproximou da cesta de ovos com movimentos cautelosos. Suas mãos pequenas tremiam enquanto se estendia em direção ao prêmio. 3 ovos. Apenas 3. Seria suficiente para acalmar a dor e dar forças para encontrar trabalho. Talvez ajudando alguma senhora com a limpeza ou cuidando de crianças menores. Quando seus dedos tocaram a casca lisa do primeiro ovo, uma sensação de alívio e culpa se misturou em seu peito. Ela sabia que estava errado, mas a alternativa era deixar a fome vencer completamente. Guardou os ovos cuidadosamente no bolso rasgado do vestido surrado, tentando não quebrá-los. Foi então que a voz cortante ecoou pela loja silenciosa. Bem, o que temos aqui?
A menina congelou. Seus olhos se arregalaram de terror quando Harold Whitmore emergiu das sombras como um predador que finalmente havia capturado sua presa. O sorriso em seu rosto não mostrava humor, mas uma satisfação cruel que fez o sangue da criança gelar nas veias. Achei que fosse encontrar você fazendo exatamente isso, continuou ele, caminhando lentamente em direção a ela. Uma pequena ladra, não é mesmo? A menina tentou recuar, mas suas pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. Os ovos pareciam pesar toneladas em seu bolso, como evidência de um crime que ela nem conseguia compreender completamente. Eu estava com fome, sussurrou ela, a voz quase inaudível. Fome? Harold riu, mas era um som desagradável que ecoou pelas paredes. Fome não é desculpa para roubar. E você vai aprender isso da maneira mais difícil possível. Ele se aproximou mais. Seus passos deliberados e ameaçadores. A menina percebeu que não havia escapatória. O homem havia planejado aquele momento, esperado por ele como um caçador espera pela presa perfeita. Toda a cidade vai saber o que acontece com pequenas ladras, declarou Harold, seus olhos brilhando com uma crueldade que prenunciava algo terrível. A menina fechou os olhos, desejando desesperadamente que fosse apenas um pesadelo. Harold Whitmore segurou o braço da menina com força desnecessária, seus dedos deixando marcas vermelhas na pele delicada. Ela não resistiu, pois a experiência de viver nas ruas havia lhe ensinado que lutar contra adultos furiosos só tornava tudo pior. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter, mordendo o lábio inferior até quase sangrar. Você vai me acompanhar até o centro da cidade, disse Harold, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. Todo mundo precisa ver o que acontece quando alguém ousa roubar de Harold Whitmore. A caminhada pelas ruas de Cedar Falls foi um desfile de humilhação. Os moradores que saíam para suas atividades matinais pararam para observar a cena estranha. O comerciante mais rico da cidade arrastando uma criança franzina pelos braços. Alguns sussurraram entre si, outros desviaram o olhar, mas ninguém ousou intervir. A menina reconheceu alguns rostos familiares, a lavadeira que às vezes lhe dava um pedaço de pão, o ferreiro que permitia que ela se aquecesse perto de sua forja nos dias mais frios, a professora aposentada que sempre lhe sorria quando se cruzavam. Todos pareciam surpresos e preocupados, mas também assustados demais para agir. No centro da cidade, próximo ao poço público e ao correio, Harold parou. O local era estratégico. Todos que passavam pela rua principal eram obrigados a ver o que acontecia ali. Ele havia escolhido o palco perfeito para seu espetáculo cruel. Jimmy, gritou para um jovem que passava carregando madeira. Vá buscar uma corda e algumas tábuas. Agora! O rapaz hesitou, confuso com a ordem estranha, mas a expressão determinada de Harold o fez obedecer rapidamente. Outros moradores começaram a se reunir, formando um pequeno círculo curioso ao redor da cena, que se desenrolava. Senhoras e senhores de Cedar Falls, Harold anunciou, com voz teatral, como se estivesse apresentando um espetáculo. Hoje vocês testemunharão o que acontece quando alguém decide que pode simplesmente tomar o que não lhe pertence. A menina tremia violentamente, não apenas pelo medo, mas também pela humilhação de ser exposta diante de tantas pessoas. Ela conhecia quase todos os rostos na multidão crescente. Eram os mesmos que haviam mendigando comida ou procurando abrigo. Agora a olhavam como se fosse uma criminosa perigosa. Quando Jimmy retornou com os materiais, Harold começou a construir uma estrutura rudimentar no centro da praça. Com movimentos precisos e deliberados, ele cravou uma estaca de madeira no chão duro, testando sua firmeza com puxões violentos. Isso é necessário, murmurou para si mesmo, mas alto o suficiente para que todos ouvissem.
A compaixão excessiva com os pobres só os encoraja a tomar mais liberdades. Alguém precisa ensinar os limites. A professora aposentada, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Marta, deu um passo à frente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela reunia coragem para falar. "Senhor Whitmore", disse ela com voz firme, mas respeitosa. "Certamente existe uma maneira mais apropriada de lidar com isso. Ela é apenas uma criança." Harold se virou para ela com um sorriso frio que não alcançava seus olhos. "Professora Marta, com todo respeito, são exatamente esses pensamentos permissivos que criaram esse problema. Esta cidade precisa de disciplina, não de caridade mal direcionada." A multidão murmurou inquieta. Alguns concordaram com acenos de cabeça. Outros pareciam desconfortáveis com a escalada da situação, mas todos permaneceram em silêncio, intimidados pela presença dominante do homem mais poderoso da cidade. Harold terminou de preparar a estaca e se dirigiu a um pequeno galpão próximo, retornando com uma placa de madeira e tinta preta. Com letras grandes e grossas, ele escreveu uma única palavra: "Ladrona." A menina assistiu com horror crescente enquanto ele amarrava a placa numa corda, claramente destinada a ser pendurada em seu pescoço. A realidade da situação finalmente a atingiu completamente. Ela não seria apenas repreendida ou punida brevemente. Seria transformada em um exemplo público de humilhação. "Isso vai durar quantos dias forem necessários", declarou Harold, testando a resistência da corda. "Até que toda pessoa nesta cidade compreenda que propriedade privada é sagrada." A menina olhou desesperadamente para os rostos na multidão, procurando algum sinal de que alguém a ajudaria, mas encontrou apenas expressões de pena misturada com medo. A 15 quilômetros de Cedar Falls, em uma propriedade modesta cercada por pastagens verdejantes, um homem de 60 anos escovava cuidadosamente a crina de seu cavalo branco. Thomas Mackenzie havia passado 40 anos conduzindo gado pelas trilhas empoeiradas do oeste, mas agora desfrutava da tranquilidade de sua aposentadoria ao lado de sua esposa Eleanor e seu companheiro mais fiel. O cavalo, chamado Esperança, era uma criatura extraordinária. Seus olhos expressivos pareciam compreender não apenas comandos, mas também emoções humanas. Thomas frequentemente brincava que o animal possuía uma alma mais pura que a maioria das pessoas que conhecera ao longo da vida. "Hoje, precisamos ir à cidade buscar suprimentos", disse Thomas, acariciando o pescoço do animal. "Eleanor está preocupada com a farinha e o açúcar que estão acabando." Esperança relinchou suavemente, como se concordasse com o plano. O cavalo havia aprendido a associar as viagens à cidade com aventuras interessantes e a oportunidade de observar a movimentação humana que tanto o fascinava. Enquanto preparavam a carroça, Thomas não conseguia afastar uma sensação estranha que o incomodava desde o amanhecer. Não era algo específico, mas uma inquietação que o fazia olhar constantemente em direção a Cedar Falls. Esperança também parecia agitado, pisando nervosamente e olhando na mesma direção. "Você também está sentindo alguma coisa, não é, amigo?", murmurou Thomas, observando o comportamento incomum do cavalo. A jornada até a cidade transcorreu em silêncio contemplativo. Thomas havia desenvolvido uma filosofia de vida baseada na compaixão e na justiça verdadeira durante seus anos nas trilhas. Ele acreditava profundamente que a força de um homem deveria ser usada para proteger os fracos, não para oprimi-los. Quando chegaram às proximidades de Cedar Falls, Esperança começou a demonstrar sinais de agitação crescente. Suas orelhas se moviam constantemente, captando sons que Thomas não conseguia distinguir. O cavalo reduziu o passo e começou a bufar, claramente perturbado por algo. "O que está acontecendo, rapaz?", perguntou Thomas, tentando acalmar o animal com carícias suaves.
À medida que se aproximavam do centro da cidade, uma multidão incomum chamou a atenção de ambos. Era incomum ver tantas pessoas reunidas numa manhã de terça-feira, especialmente em volta da praça central. Thomas dirigiu a carroça naquela direção, curioso sobre o que poderia ter causado tal ajuntamento. Foi então que Esperança viu a menina. A criança estava amarrada à estaca de madeira, a placa com a palavra ladrona pendurada em seu pescoço pequeno. Seus cabelos desalinhados cobriam parcialmente o rosto, mas não conseguiam esconder as lágrimas que escorriam silenciosamente por suas bochechas. A roupa surrada estava ainda mais amassada, e seus pés descalços mal tocavam o chão. O cavalo parou abruptamente, quase derrubando Thomas da carroça. Seus olhos se fixaram na menina com uma intensidade que o homem nunca havia presenciado. Esperança começou a relinchar alto, um som que ecoou pela praça e fez várias pessoas se virarem. "Meu Deus!", sussurrou Thomas, finalmente compreendendo o que estava acontecendo. "Que tipo de monstro faz isso com uma criança?" Harold Whitmore, que estava explicando para os curiosos sobre a necessidade de sua lição educativa, se irritou com o barulho do cavalo. Aproximou-se da carroça com passos determinados. "Controle seu animal", disse ele com autoridade. "Estamos conduzindo um assunto sério aqui." Thomas desceu da carroça lentamente, seus olhos nunca saindo da menina amarrada. Esperança continuou relinchando, se recusando a se acalmar. O cavalo parecia compreender instintivamente que algo profundamente errado estava acontecendo. "Que assunto sério é esse?", perguntou Thomas, sua voz carregada de indignação mal contida. "Esta jovem foi pega roubando em minha loja", explicou Harold com orgulho. "Estou demonstrando para toda a cidade que ações têm consequências. Propriedade privada deve ser respeitada." Thomas olhou para a menina, seus olhos grandes e assustados, o corpo pequeno tremendo de medo e exaustão. Então, olhou para Harold, com suas roupas caras e expressão satisfeita. "Ela roubou o que exatamente?", perguntou Thomas, sua voz baixa, mas perigosa. "3 ovos", respondeu Harold, como se fosse uma quantia significativa. Esperança relinchou ainda mais alto, como se estivesse protestando contra as injustiças. O cavalo começou a se aproximar da menina, ignorando os puxões na rédea. "3 ovos", repetiu Thomas, incrédulo. "Você amarrou uma criança numa estaca por 3 ovos?" A multidão começou a murmurar, alguns parecendo desconfortáveis com a confrontação que se desenvolvia entre os 2 homens. Harold Whitmore endireitou os ombros, claramente irritado com o questionamento de sua autoridade. Seus olhos estreitaram enquanto avaliava o homem à sua frente, um simples boiadeiro aposentado que ousava desafiar suas decisões em público. "Senhor", disse Harold com um tom condescendente, "você claramente não compreende como uma comunidade civilizada deve funcionar. Não são os ovos que importam, mas o princípio. Se permitirmos que uma criança roube hoje, amanhã teremos adultos saqueando nossas lojas." Thomas sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve a voz controlada. Anos conduzindo gado haviam lhe ensinado que a paciência era mais eficaz que a explosão emocional. "E você acha que torturar uma criança faminta vai resolver alguma coisa?", perguntou ele, apontando para a menina que tremia amarrada à estaca. "Não é tortura", replicou Harold, sua voz subindo um tom. "É educação. Esta cidade precisa de ordem, e ordem requer que todos conheçam seu lugar." Esperança continuava agitado, se aproximando cada vez mais da menina, apesar dos esforços de Thomas para controlá-lo. O cavalo parecia magnetizado pela situação, seus olhos fixos no rosto da criança. Quando finalmente conseguiu chegar perto o suficiente, estendeu o pescoço e tocou gentilmente o ombro da menina com o focinho. A menina ergueu os olhos pela primeira vez desde que havia sido amarrada. Quando viu o cavalo branco tão próximo, um pequeno sorriso trêmulo apareceu em seus lábios.
Era a primeira demonstração de bondade que recebia naquele dia terrível. "Tire esse animal daqui", ordenou Harold, claramente incomodado com a interação. "Ele está interferindo com a punição." "A punição?", repetiu Thomas, sua paciência finalmente se esgotando. "Você chama isso de punição? Eu chamo de crueldade covarde." A multidão ao redor começou a murmurar mais alto. Alguns moradores pareciam apoiar secretamente as palavras de Thomas, enquanto outros temiam as consequências de contrariar Harold Whitmore. A tensão na praça era palpável. "Escute aqui, forasteiro", disse Harold, se aproximando de Thomas com postura ameaçadora. "Eu sou o dono da maior loja desta cidade. Emprego metade dos homens aqui e financio o outro metade. Não aceito lições de moral de um velho boiadeiro." "Então aceite isto", respondeu Thomas, tirando algumas moedas do bolso. "Aqui está o dinheiro para os ovos, com juros. Agora solte a menina." Harold olhou para as moedas com desdém. "Você não entendeu? Isto não é sobre dinheiro, é sobre respeito, é sobre mostrar para todos nesta cidade que eu não tolero desafios à minha autoridade." "Sua autoridade?" Thomas riu amargamente. "Que tipo de autoridade precisa aterrorizar crianças para ser respeitada?" A professora Marta, que havia permanecido silenciosa após sua tentativa anterior de intervenção, deu um passo à frente novamente. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. "Senhor Whitmore, por favor, reconsidera. Esta criança não tem família, não tem casa. Ela estava desesperada. Exatamente por isso que esta lição é necessária", replicou Harold. "Órfãos sem disciplina se tornam criminosos. Estou prevenindo um problema maior." O Dr. Samuel Hayes, um homem de meia idade com barba grisalha, também se manifestou. "Harold, como médico, posso afirmar que expor uma criança ao sol assim pode causar danos sérios à sua saúde." "Dr. Hayes", disse Harold com um sorriso frio, "espero que você não esteja sugerindo que eu pare meu trabalho de educar esta comunidade. Seria uma pena se nossa cidade perdesse a confiança em seu único médico." A ameaça velada foi compreendida por todos. O Dr. Hayes engoliu em seco, mas não recuou completamente. "Pelo menos permitam que eu examine a criança para garantir que ela não sofra danos permanentes", pediu ele. "Ela sofrerá exatamente os danos necessários para aprender a lição", respondeu Harold friamente. Thomas observou a troca com crescente indignação. Estava claro que Harold não apenas punia a menina, mas também intimidava qualquer um que ousasse questionar seus métodos. O homem havia transformado sua crueldade em uma demonstração de poder. Esperança relinchou alto novamente, como se estivesse protestando contra toda a situação. O cavalo se posicionou entre a menina e Harold, como um guardião silencioso. "Até mesmo o cavalo tem mais compaixão que você", disse Thomas, sua voz carregada de desprezo. Harold sorriu cruelmente. "Compaixão é uma fraqueza que esta cidade não pode se permitir. Você é livre para partir a qualquer momento, forasteiro. Mas a menina permanecerá aqui até que eu decida que ela aprendeu a lição." O sol do meio-dia caía implacavelmente sobre a praça central de Cedar Falls. A menina havia sido amarrada à estaca há 4 horas, e o calor começava a fazer seu pequeno corpo tremer de uma forma diferente. Não era mais apenas o medo que a fazia estremecer, mas a exaustão e a desidratação que começavam a se instalar. Thomas havia permanecido na cidade, recusando-se a partir enquanto a criança sofria. Esperança estava inquieto, caminhando em círculos ao redor da praça, sempre mantendo a menina em seu campo de visão. O cavalo havia se tornado uma presença constante, um símbolo silencioso de protesto contra a crueldade que se desenrolava. "Você ainda está aqui?" perguntou Harold, aproximando-se de Thomas com irritação evidente. "Pensei que já tivesse compreendido que não há nada que possa fazer." "Não vou embora enquanto uma criança inocente estiver sofrendo."
respondeu Thomas firmemente. Alguém precisa testemunhar sua crueldade. Harold riu, mas era um som desagradável. Crueldade. Estou sendo misericordioso. Na cidade de onde venho, ladrões perdiam as mãos. Aqui, ela apenas perde um pouco de dignidade. A menina tentou falar, sua voz saindo como um sussurro rouco. Por favor, água. Thomas deu um passo em direção a ela, mas Harold o bloqueou. Nada de água. A sede faz parte da lição. Talvez agora ela compreenda o valor das coisas que tentou roubar. Ela é uma criança, explodiu Thomas. Não compreende nada além da fome que sente. Alguns moradores haviam se dispersado, incapazes de suportar o espetáculo, mas outros permaneciam. Muitos pareciam desconfortáveis, sussurrando entre si e lançando olhares preocupados para a menina. Mas nenhum ousava desafiar Harold abertamente. A professora Marta retornou com um copo de água, aproximando-se cautelosamente da menina. Pelo menos deixe-me dar um pouco de água para ela. Isso não interferirá com sua lição. Absolutamente não, disse Harold, interceptando-a. Você está minando minha autoridade, professora. Sugiro que volte para casa antes que eu comece a questionar sua adequação para educar as crianças desta cidade. Marta parou, o copo tremendo em suas mãos. A ameaça era clara. Harold controlava não apenas o comércio, mas também tinha influência sobre os empregos na cidade. Relutantemente, ela recuou. Esperança observou toda a interação e, quando Marta se afastou com o copo, o cavalo se aproximou dela. Com movimentos gentis, ele empurrou o copo com o focinho em direção à menina, como se compreendesse exatamente o que estava acontecendo. Até mesmo o animal compreende o que é certo, murmurou o Dr. Hayes, que havia permanecido próximo para monitorar o estado da criança. Harold estava ficando visivelmente irritado com a atenção que o cavalo atraía. Thomas, controle seu animal ou eu mesmo o farei. Esperança está livre para ir onde quiser, respondeu Thomas. Ele escolheu ficar perto da menina. Talvez você devesse se perguntar por quê. À medida que o dia avançava, mais pessoas passaram pela praça. Comerciantes que vinham de outras cidades, viajantes que seguiam para destinos distantes, famílias locais realizando suas tarefas diárias. Todos paravam ao ver a cena estranha. Uma criança amarrada como uma criminosa, enquanto um cavalo branco montava a guarda silenciosa. Um comerciante de cidades vizinhas aproximou-se de Harold. Que crime terrível esta criança cometeu! Roubo, respondeu Harold com orgulho. Peguei-a em flagrante roubando ovos de minha loja. O comerciante olhou para a menina, depois para Harold, claramente confuso. Ovos? Quantos ovos? 3, admitiu Harold. O comerciante balançou a cabeça incrédulo. Em minha cidade, daríamos uma repreensão e alguns trabalhos comunitários para uma criança faminta. Isto parece excessivo. Sua cidade claramente é mais permissiva com criminosos, replicou Harold. Aqui mantemos padrões mais altos. O comerciante se afastou rapidamente, claramente desconfortável com toda a situação. Ele sussurrou algo para seu companheiro de viagem. E ambos lançaram olhares de reprovação para Harold antes de continuarem seu caminho. À tarde, a menina havia desmaiado 2 vezes do calor. Cada vez, Esperança se posicionava para oferecer sombra com seu corpo, demonstrando uma inteligência e compaixão que tocavam todos os presentes. Isso tem que parar, disse Dr. Hayes firmemente. Ela pode ter uma insolação séria. Ela vai suportar, respondeu Harold. A fragilidade é apenas outra fraqueza que precisa ser eliminada. Thomas observou o rosto suado e pálido da menina e tomou uma decisão. Eleanor me mataria se eu deixasse isso continuar. Vou buscar as autoridades da cidade mais próxima. Faça isso, disse Harold com confiança. Eles concordarão que estou dentro dos meus direitos como proprietário prejudicado. Mas, pela primeira vez desde que a situação havia começado, uma sombra de incerteza passou pelos olhos de Harold.
Talvez ele estivesse começando a perceber que sua demonstração de poder poderia ter consequências além de seu controle. A noite trouxe um alívio temporário do calor escaldante, mas também novos tormentos para a menina amarrada à estaca. O frio da madrugada fazia seus músculos contraírem dolorosamente, e a fome havia se tornado uma dor constante que atravessava todo o seu pequeno corpo. Esperança havia se deitado próximo a ela, oferecendo calor e companhia durante as horas mais sombrias. Thomas havia passado a noite na taverna local, mas não conseguira dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto assustado da criança. Ao amanhecer, ele retornou à praça e encontrou uma cena que partiu seu coração. A menina havia conseguido se aconchegar contra o lado de Esperança, e o cavalo permanecia perfeitamente imóvel para não perturbá-la. "Bom dia, Sr. Mackenzie", disse uma voz suave atrás dele. Thomas se virou e viu Marta aproximando-se com um cesto coberto por um pano. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse passado a noite chorando. "Professora Marta", respondeu ele. "Vejo que também não conseguiu dormir. Como poderia?" Ela sussurrou, olhando para a menina. "Tenho uma neta da mesma idade. Não consigo parar de imaginar se fosse ela ali." Marta abriu discretamente o cesto, revelando alguns pães e uma garrafa de água. Trouxe isto para ela. "Mas Harold disse que voltará em breve para inspecionar a situação." "Onde ele passou a noite?" perguntou Thomas. "Em casa, é claro", respondeu Marta com amargura. "Dormindo confortavelmente enquanto uma criança sofre ao relento por sua causa." Outros moradores começaram a aparecer na praça. O Dr. Hayes chegou cedo, carregando sua maleta médica. Ele se aproximou da menina e, ignorando as ordens de Harold, começou a examiná-la discretamente. "Ela está desidratada e apresenta sinais de exaustão severa", murmurou para Thomas e Marta. "Se isso continuar, pode haver danos permanentes. Então, temos que fazer alguma coisa", disse Thomas firmemente. "Mas o quê?" perguntou Marta desesperada. "Harold tem poder demais nesta cidade. Ele pode arruinar qualquer um de nós. Talvez seja a hora de descobrir se esse poder é real ou apenas medo", sugeriu Thomas. Enquanto conversavam, mais moradores se reuniram ao redor da praça. Sarah, a lavadeira, trouxe um cobertor. O ferreiro, um homem grande chamado Ben, carregava uma tigela de sopa ainda fumegante. Até mesmo alguns dos funcionários de Harold apareceram, claramente conflitos entre a lealdade ao patrão e a compaixão pela criança. "Ele não pode estar observando o tempo todo", sussurrou Sarah. "Se fizermos em turnos, podemos cuidar dela sem que ele perceba." "E se ele descobrir?" perguntou Ben, preocupado. "Ele ameaçou demitir qualquer um que interferisse." "Então que demita", disse uma voz firme. Todos se viraram e viram Helena Rodrigues, dona da pequena taverna. Era uma mulher forte que havia perdido o marido numa tempestade anos atrás e criara 3 filhos sozinha. "Já vivi coisas piores que a raiva de Harold Whitmore", continuou ela. "Não vou ficar parada vendo uma criança sofrer." Sua coragem contagiou os outros. Um por um, os moradores começaram a se manifestar em apoio à menina. O padeiro ofereceu pão, a costureira trouxe roupas limpas e até mesmo o jovem Jimmy, que havia ajudado Harold a construir a estaca, apareceu com lágrimas nos olhos. "Sinto muito", disse Jimmy para a menina. "Eu não sabia. Não pensei." A menina tentou sorrir para ele, demonstrando uma capacidade de perdão que tocou profundamente todos os presentes. Quando Harold finalmente apareceu, por volta do meio-dia, encontrou uma cena que não esperava. A menina estava visivelmente mais confortável, com um cobertor ao redor dos ombros e sinais claros de que havia recebido água e comida. "O que significa isto?" trovejou ele, seu rosto ficando vermelho de raiva. "Significa que alguns de nós ainda lembram o que significa ser humano", respondeu Helena corajosamente.
Harold olhou ao redor do grupo de moradores que havia se formado ao redor da menina. Pela primeira vez, viu o desafio aberto em múltiplos rostos, não apenas no de Thomas. Vocês estão interferindo em questões legais, disse ele, tentando retomar o controle. Posso fazer com que todos sejam presos por obstrução da justiça. Que justiça? Perguntou o Dr. Hayes, dando um passo à frente. Torturar uma criança faminta? E que autoridade você tem para determinar o que é justiça nesta cidade? Acrescentou Martha, encontrando coragem na união do grupo. Harold percebeu que algo havia mudado durante a noite. O medo que o mantinha no poder estava sendo substituído por indignação coletiva. Mas ele era um homem acostumado a vencer batalhas de poder e não estava disposto a recuar. Muito bem, disse ele com voz perigosamente baixa. Já que vocês querem desafiar minha autoridade, talvez seja a hora de lembrá-los de quem realmente controla esta cidade. Esperança relinchou alto, como se pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Harold desapareceu da praça com passos furiosos, deixando uma atmosfera tensa no ar. Thomas observou o homem se afastar e sentiu um pressentimento sombrio. Conhecia homens como Harold de seus anos nas trilhas, quando encurralados, tornavam-se ainda mais perigosos. Ele vai tentar algo pior, murmurou Thomas para Helena. Homens como ele não aceitam desafios públicos sem retaliação. Helena acenou gravemente. Então precisamos estar preparados e precisamos descobrir mais sobre nossos direitos legais. Enquanto os moradores conversavam em tons baixos, a menina finalmente conseguiu falar algumas palavras coerentes desde que havia sido amarrada. Sua voz era fraca, mas clara o suficiente para que Thomas pudesse ouvir. Minha mãe, ela trabalhava para ele, sussurrou ela, seus olhos fixos no chão. Thomas se aproximou, ajoelhando-se ao seu lado. O que você disse, pequena? Mamãe trabalhava na casa dele, limpando e cozinhando, continuou a menina, as lágrimas começando a escorrer novamente. Ela disse que ele fazia coisas ruins, com papéis e dinheiro. Dr. Hayes também se aproximou, intrigado. Quando foi isso? Onde está sua mãe agora? A menina balançou a cabeça tristemente. Ela desapareceu. Faz muitos meses. Uma noite ela disse que ia contar para todo mundo sobre as coisas ruins e depois nunca mais voltou. Um silêncio pesado se abateu sobre o grupo. Thomas sentiu um frio na espinha. A história estava tomando uma direção muito mais sinistra do que imaginara. Qual era o nome de sua mãe? Perguntou Martha gentilmente. Maria Santos, respondeu a menina. Ela sempre dizia que pessoas importantes vinham visitar o Sr. Whitmore à noite. E ele guardava livros especiais que ninguém podia ver. Helena e Thomas trocaram olhares significativos. Ambos haviam notado o aumento súbito da riqueza de Harold nos últimos 2 anos, mas nunca questionaram sua origem. Pequena, disse Thomas cuidadosamente, você lembra de mais alguma coisa que sua mãe disse sobre essas coisas ruins? A menina fechou os olhos, concentrando-se. Ela falou sobre carrinhos que vinham à noite, carregados de coisas que não deveriam estar aqui, e sobre papéis que mentiam sobre quanto dinheiro ele tinha. Ben, o ferreiro, que havia permanecido quieto até então, deu um passo à frente. Eu me lembro da Maria. Era uma mulher boa, honesta. Ela desapareceu de repente. Harold disse que ela havia partido para trabalhar em outra cidade. Mas ela nunca teria me abandonado, disse a menina com convicção. Ela prometeu que sempre ficaria comigo. Doutor, Hayes suspirou profundamente. Se o que esta criança está dizendo é verdade, Harold pode estar envolvido em algo muito mais sério que crueldade. Contrabando, sugeriu Helena. Lavagem de dinheiro. Seria explicar de onde vem toda essa riqueza súbita. Thomas olhou para a menina amarrada à estaca e sentiu uma raiva fervente crescer em seu peito.
E você quer dizer que ele não está apenas punindo uma criança faminta? Ele está silenciando uma testemunha? Isso faria sentido, murmurou Marta. Por que mais ele estaria tão determinado a torná-la um exemplo? Talvez não seja sobre os ovos, mas sobre garantir que ela nunca conte o que sabe. Esperança, que havia permanecido calmo durante a conversa, subitamente se agitou. O cavalo começou a relinchar e a bater os cascos, olhando fixamente na direção da loja de Harold. "O que foi, garoto?" perguntou Thomas, seguindo o olhar do animal. Na distância, eles puderam ver Harold retornando, mas não estava sozinho. 3 homens o acompanhavam, tipos rudos que claramente não eram de Cedar Falls. Carregavam armas e suas expressões eram ameaçadoras. "Mercenários", sussurrou Ben, reconhecendo o tipo imediatamente. Ele trouxe pistoleiros. Helena sentiu o medo apertar seu estômago. Isso significa que ele está desesperado. Homens desesperados fazem coisas terríveis. Thomas se levantou lentamente, suas mãos instintivamente verificando a posição de sua própria arma. Anos conduzindo gado em território perigoso haviam lhe ensinado a reconhecer quando uma situação estava prestes a explodir. "Precisamos tirar a menina daqui", disse ele urgentemente. "Agora." "Mas como?" perguntou Dr. Hayes. "Ela está amarrada e eles estão vindo diretamente para cá." Foi então que a menina falou novamente, sua voz ganhando força pela primeira vez em 2 dias. "Tem uma coisa que mamãe me disse para nunca esquecer", disse ela, olhando diretamente para Thomas. "Ela escondeu algo, algo que provaria que ele é um homem mau. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria contar para alguém de confiança." "Onde?" perguntou Thomas rapidamente, vendo Harold e seus homens se aproximando. "No celeiro velho, atrás da igreja", sussurrou a menina, embaixo da 3ª tábua solta. Harold estava a menos de 50 metros de distância agora, e sua expressão era mais sombria que Thomas jamais havia visto. Os 3 pistoleiros flanqueavam o comerciante como uma escolta mortal. "Parece que nossa pequena demonstração de rebeldia chegou ao fim", gritou Harold, quando estava próximo o suficiente para ser ouvido. "Estes cavalheiros vieram me ajudar a manter a ordem em minha cidade." Os 3 pistoleiros se posicionaram estrategicamente ao redor da praça, suas mãos descansando casualmente sobre as armas. O líder, um homem alto de barba escura e cicatriz na face, mastigava tabaco enquanto avaliava a situação com olhos frios e calculistas. "Senhor Whitmore nos contratou para garantir que a ordem seja mantida", disse o homem, cuspindo no chão próximo aos pés de Thomas. "Parece que alguns de vocês esqueceram como respeitar a propriedade privada." Thomas manteve-se firme, mas podia sentir a tensão irradiando do grupo de moradores ao seu redor. Helena deu um passo para trás instintivamente, enquanto Dr. Hayes protegia discretamente sua maleta médica. "A única coisa que esquecemos foi como permitir que a crueldade seja disfarçada de justiça", respondeu Thomas, sua voz firme apesar da desvantagem numérica. Harold sorriu cruelmente. "Vejo que você ainda não compreendeu sua posição, forasteiro. Esta é minha cidade, essas são minhas regras, e estes homens garantirão que sejam respeitadas." Esperança havia se posicionado defensivamente entre os pistoleiros e a menina, seus músculos tensos e orelhas alerta. O cavalo parecia compreender instintivamente que o perigo havia aumentado drasticamente. "O que exatamente vocês pretendem fazer?" perguntou Marta, tentando manter a voz estável. "Simples", respondeu Harold. "Vocês vão se dispersar e permitir que a punição continue sem interferência. Qualquer tentativa de atrapalhar resultará em consequências desagradáveis." O pistoleiro de barba deu um passo em direção a Helena. "A senhora parece ser uma das mais vocais. Talvez precise aprender sobre silêncio." "Deixe-a em paz", disse Ben, o ferreiro, colocando-se entre o pistoleiro e Helena.
Sua profissão havia lhe dado músculos impressionantes, mas todos sabiam que força física não competia com balas. Que tocante, zombou Harold, mas a proteção de vocês tem limites. Estes homens não têm as mesmas hesitações morais que eu demonstrei até agora. Dr. Reis olhou para a menina, que observava tudo com olhos arregalados de terror. Sua condição já era precária e o estresse adicional poderia ser fatal. Harold, isto já foi longe demais, disse o médico. A criança precisa de cuidados médicos imediatos. Você pode estar cometendo um crime muito mais sério que qualquer roubo de ovos. Crime? Harold riu alto. Eu sou a lei nesta cidade, doutor. E a lei diz que ladrões devem ser punidos. Thomas observou a dinâmica cuidadosamente. Os pistoleiros eram profissionais, mas também eram mercenários motivados apenas pelo dinheiro. Talvez houvesse uma forma de usar isso a seu favor. Quanto ele está pagando para vocês? Perguntou Thomas diretamente ao líder do grupo. O homem da cicatriz sorriu. O suficiente para manter alguns camponeses na linha. E se eu oferecesse o dobro para vocês simplesmente irem embora? Harold interrompeu antes que o pistoleiro pudesse responder. Eles não trabalham apenas pelo dinheiro, velho. Eles têm reputação a manter. E eu tenho outros serviços que posso precisar deles no futuro. A menção a outros serviços fez Thomas lembrar das revelações da menina sobre as atividades ilegais de Harold. Estava claro que os pistoleiros não eram apenas para intimidar os moradores. Eram parte de uma operação muito maior. Então é assim que você mantém seus negócios funcionando? Perguntou Thomas. Através do medo e da violência? Mantenho meus negócios funcionando através da eficiência, replicou Harold. E às vezes a eficiência requer medidas desagradáveis. A menina tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro. Thomas se inclinou para ouvi-la melhor, ignorando os olhares ameaçadores dos pistoleiros. Ele está com medo, ela murmurou. Mamãe disse que homens maus ficam mais perigosos quando têm medo. Thomas assentiu quase imperceptivelmente. A criança tinha razão. Harold estava agindo por desespero, não por força. Isso o tornava mais perigoso, mas também mais propenso a cometer erros. Escutem todos, disse Harold, elevando a voz para que toda a praça pudesse ouvir. Esta demonstração de desobediência civil termina agora. Qualquer pessoa que interferir na punição desta ladra será considerada cúmplice de seus crimes. E se nos recusarmos? Perguntou Helena corajosamente. O pistoleiro da cicatriz respondeu por Harold. Então descobrirão que existem punições muito piores que ficar amarrado numa estaca. Marta olhou para a menina e sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Isto não pode estar acontecendo. Não nesta cidade. Esta cidade é exatamente como eu a faço, disse Harold. E se não gostam, são livres para partir. Thomas percebeu que Harold estava tentando isolar a menina, removendo qualquer apoio que ela pudesse ter. Era uma tática cruel, mas eficaz. Sozinha, a criança não teria ninguém para contar sua história ou revelar os segredos que sua mãe havia descoberto. Muito bem, disse Thomas finalmente. Mas eu não vou embora. Se vocês querem intimidar uma criança, terão que fazer isso na minha presença. Harold estudou o rosto determinado do boiadeiro aposentado. Você é mais teimoso do que imaginei. Mas teimosia pode ser uma característica fatal em certas circunstâncias. Esperança relinchou alto, um som que ecoou pela praça como um grito de guerra. O cavalo havia tomado uma decisão própria sobre onde estavam suas lealdades. A tensão na praça havia atingido um ponto crítico quando uma distração inesperada surgiu. Um grupo de comerciantes chegou à cidade vindo do leste, suas carroças carregadas e necessitando de suprimentos. Harold, percebendo que a presença de testemunhas externas poderia complicar sua situação, acenou para os pistoleiros se afastarem ligeiramente. Mantenham os olhos neles, murmurou para o líder do grupo. Damas,
Não façam nada que chame atenção desnecessária por enquanto. Thomas percebeu a oportunidade. Enquanto Harold se distraía cumprimentando os comerciantes e tentando aparentar normalidade, ele sussurrou rapidamente para Dr. Hayes. Doutor, você conhece o celeiro velho atrás da igreja? Sim, por quê? Respondeu o médico em voz baixa. Preciso que você mantenha vigília aqui. Se algo acontecer comigo, certifique-se de que Helena saiba sobre a terceira tábua solta. Dr. Hayes assentiu gravemente, compreendendo que Thomas planejava investigar as revelações da menina. Seja cuidadoso, estes homens não hesitarão em usar violência. Thomas aguardou até que Harold estivesse completamente absorto em sua conversa com os comerciantes. Esperança parecia compreender intuitivamente o que estava acontecendo. O cavalo se posicionou de forma a bloquear parcialmente a visão dos pistoleiros sobre Thomas. Aproveitando a confusão momentânea, Thomas se afastou discretamente da praça. Seus anos conduzindo gado haviam-lhe ensinado a se mover silenciosamente quando necessário, e ele usou todas essas habilidades para contornar os edifícios principais da cidade. A igreja de Cedar Falls era uma estrutura simples de madeira que servia à pequena comunidade há mais de 20 anos. Atrás dela, meio escondido por arbustos crescidos, ficava um celeiro abandonado que havia pertencido ao antigo pastor. Thomas examinou o edifício cuidadosamente antes de entrar. As tábuas do chão estavam gastas e algumas claramente soltas. Começou a contar a partir da parede esquerda. Primeira tábua, segunda tábua e então a terceira. Quando pressionou a tábua, ela cedeu facilmente, revelando um espaço oco embaixo. Seus dedos encontraram um pacote embrulhado em tecido oleado. Com o coração acelerado, Thomas retirou o pacote e o abriu cuidadosamente. Dentro havia um caderno de couro com a letra delicada de uma mulher. Várias folhas de papel com números e nomes, e algo que fez Thomas engolir em seco. Uma certidão de nascimento da menina com o nome Ana Santos, claramente escrito. Thomas começou a ler as anotações de Maria Santos, e a cada página sua indignação crescia. A mulher havia documentado meticulosamente as atividades ilegais de Harold. Encontros noturnos com contrabandistas, falsificação de registros comerciais, intimidação de outros comerciantes e até mesmo suborno de oficiais visitantes. Uma entrada específica chamou sua atenção. Harold descobriu que eu sei sobre as cargas noturnas. Ele me ameaçou hoje. Disse que pessoas que fazem muitas perguntas às vezes desaparecem. Estou com medo, mas preciso proteger Ana. Se algo me acontecer, pelo menos estas evidências permanecerão. A última entrada estava datada de apenas 3 dias antes do desaparecimento de Maria. Harold marcou uma reunião comigo para hoje à noite. Diz que quer resolver nossa situação. Eu tenho um pressentimento terrível. Se eu não voltar para casa, pelo menos Ana saberá onde encontrar a verdade. Thomas fechou o caderno com mãos trêmulas. As evidências eram devastadoras. Harold não era apenas cruel, mas também estava envolvido em uma rede de atividades criminosas que se estendia muito além de Cedar Falls. Ele ouviu passos se aproximando e rapidamente guardou o pacote dentro de sua camisa. Através de uma fresta na parede do celeiro, viu um dos pistoleiros vasculhando a área ao redor da igreja. Droga, murmurou Thomas. Eles haviam percebido sua ausência mais cedo do que esperava. Esperando o pistoleiro se afastar, Thomas saiu do celeiro pela parte traseira e contornou a igreja pelo lado oposto. Precisava voltar à praça antes que sua ausência fosse oficialmente notada, mas agora carregava informações que poderiam mudar tudo. Quando retornou à praça, encontrou uma cena ainda mais tensa. Os comerciantes haviam partido e Harold estava visivelmente agitado. Seus olhos procuravam constantemente por Thomas, e quando finalmente o avistou, uma expressão de suspeita atravessou seu rosto. "Onde você esteve?" perguntou Harold diretamente. "Cuidando de necessidades pessoais."
respondeu Thomas calmamente. A menos que isso também seja controlado por você nesta cidade. O pistoleiro da cicatriz se aproximou de Harold e sussurrou algo em seu ouvido. Thomas percebeu que eles haviam descoberto que ele estivera no celeiro. Interessante, disse Harold, um sorriso perigoso surgindo em seus lábios. Parece que nosso amigo boiadeiro tem curiosidade sobre lugares que não deveria visitar. A menina olhou para Thomas com olhos esperançosos. Ela não sabia exatamente o que ele havia encontrado, mas podia sentir que algo havia mudado. Descobriu algo interessante em suas explorações? Perguntou Harold, sua voz carregada de ameaça. Thomas manteve uma expressão neutra, mas sua mão instintivamente se moveu para onde o pacote estava escondido sob sua camisa, apenas familiarizando-me com a cidade. Um homem gosta de conhecer o lugar onde pode ficar por um tempo. Oh, você não ficará por muito tempo, disse Harold. Na verdade, acho que sua visita a Cedar Falls está chegando ao fim muito mais cedo do que planejava. O pistoleiro da cicatriz deu um passo em direção a Thomas, sua mão descansando no cabo da arma. A atmosfera na praça estava eletrificada com tensão quando Thomas tomou uma decisão arriscada. As evidências que carregava eram poderosas demais para serem mantidas em segredo, especialmente com a vida da menina em perigo iminente. Harold, disse Thomas em voz alta, garantindo que todos na praça pudessem ouvi-lo. Talvez seja a hora de conversarmos sobre Maria Santos. O efeito foi instantâneo. Harold empalideceu visivelmente. Seus olhos se arregalaram de choque, e os pistoleiros imediatamente ficaram mais alertas. A menina ergueu a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos ao ouvir o nome de sua mãe. Não sei do que está falando, disse Harold, mas sua voz traiu nervosismo. Claro que sabe, respondeu Thomas, dando um passo à frente. Maria Santos, mãe de Ana aqui, a mulher que trabalhava para você e descobriu coisas que não deveria ter descoberto. Dr. Hayes, Helena e os outros moradores olharam entre Thomas e Harold, começando a compreender que algo muito maior estava se desenrolando diante de seus olhos. Ana, sussurrou Marta, olhando para a menina com nova compreensão. Seu nome é Ana? A menina acenou fracamente. Era a primeira vez em dias que alguém a chamava pelo nome. Harold recuperou rapidamente a compostura, mas Thomas podia ver o pânico mal disfarçado em seus olhos. Mesmo que essa mulher tenha trabalhado para mim, isso não tem relevância para a situação atual. Tem toda a relevância, disse Thomas, retirando cuidadosamente o caderno de dentro da camisa. Especialmente quando ela documentou suas atividades ilegais em detalhes meticulosos. O pistoleiro da cicatriz deu um passo ameaçador em direção a Thomas. Largue isso agora. Ou o quê? Perguntou Thomas, mantendo o caderno bem alto para que todos pudessem ver. Vocês vão atirar em mim na frente de toda a cidade? Como explicariam isso às autoridades? Helena compreendeu imediatamente a importância do momento. Thomas, o que esse caderno contém? Evidências de contrabando, falsificação de documentos, suborno de oficiais e intimidação sistemática de qualquer um que ameaçasse expor Harold, respondeu Thomas claramente. E mais importante, evidências de que Maria Santos desapareceu porque descobriu essas atividades. A multidão murmurou chocada. Ben, o ferreiro, deu um passo à frente. Você está dizendo que Harold fez algo com a Maria? Estou dizendo que Maria Santos estava com medo por sua vida quando escreveu estas anotações, respondeu Thomas. E que ela desapareceu 3 dias depois de Harold marcar uma reunião com ela para resolver a situação. Harold tentou retomar o controle da narrativa. Isso são apenas fantasias de uma mulher perturbada. Ela deixou a cidade voluntariamente. Abandonando sua filha de 7 anos? Perguntou o Dr. Hayes, incrédulo. Que mãe faria isso? Ana conseguiu reunir forças para falar. Mamãe nunca me abandonaria, disse ela com voz quebrada, mas determinada.
Ela me amava. Ela prometeu que sempre me protegeria. As palavras da criança tocaram profundamente todos os presentes. Marta limpou os olhos com o lenço, enquanto Helena cerrou os punhos de raiva. "Basta!" explodiu Harold. "Não permitirei que mentiras e especulações destruam minha reputação. Então deixe que as autoridades competentes examinem essas evidências", sugeriu Thomas. "Se são apenas mentiras, você não tem nada a temer. As únicas autoridades aqui sou eu e meus homens", disse Harold, acenando para os pistoleiros. "E decidimos que você representou uma ameaça por tempo suficiente." O líder dos pistoleiros desembainhou sua arma, mas hesitou quando percebeu que toda a cidade estava observando. Matar um homem em público seria difícil de explicar, mesmo para mercenários experientes. Esperança, que havia permanecido próximo a Anna durante toda a confrontação, subitamente se agitou violentamente. O cavalo começou a relinchar alto e a bater os cascos, como se pressentisse perigo iminente. "Algo está vindo", disse Ben, olhando na direção da estrada principal. Uma nuvem de poeira se aproximava rapidamente. Logo se tornou visível que eram cavaleiros, pelo menos 6 homens montados se dirigindo diretamente para Cedar Falls. Harold olhou nervosamente na direção dos cavaleiros. "Quem são eles?" Thomas sorriu pela primeira vez em dias. "Lembra que eu disse que ia buscar as autoridades? Parece que chegaram." O rosto de Harold ficou lívido. "Você não ousaria." "Eu ousei", confirmou Thomas. "Ontem à noite enviei uma mensagem para o xerife do condado sobre uma criança sendo torturada publicamente. Aparentemente, ele levou a questão a sério." Os pistoleiros olharam nervosamente para Harold, claramente desconfortáveis com a perspectiva de enfrentar autoridades legítimas. Mercenários preferiam operar nas sombras, não sob escrutínio oficial. "Isso muda tudo", murmurou o pistoleiro da cicatriz para Harold. "Não assinamos para enfrentar xerifes." Harold percebeu que sua situação estava se deteriorando rapidamente. Tinha evidências incriminatórias em mãos de Thomas, autoridades se aproximando e seus próprios homens começando a hesitar. "Solte a menina agora", disse Thomas firmemente, "antes que isso fique ainda pior para você." "Nunca", rosnou Harold. "Ela sabe demais. Se eu a soltar, você confirma que ela realmente sabe algo que o incrimina", completou o doutor. "Hayes, obrigado por essa confissão pública." Harold percebeu seu erro, mas era tarde demais. Os cavaleiros estavam a menos de 200 metros da praça. O xerife Jacob Morrison desmontou de seu cavalo com a autoridade de um homem acostumado a lidar com situações complexas. Aos 50 anos, havia visto o suficiente da natureza humana para reconhecer imediatamente que a cena diante dele era profundamente perturbadora. Seus 5 deputados se posicionaram estrategicamente ao redor da praça. "Alguém pode me explicar por que uma criança está amarrada a uma estaca no centro desta cidade?" perguntou o xerife, sua voz carregando a autoridade da lei. Harold tentou rapidamente retomar o controle da situação. "Xerife Morrison, que prazer vê-lo em Cedar Falls. Esta é simplesmente uma questão local de aplicação da justiça. A criança foi pega roubando em minha loja." "Justiça", repetiu o xerife, aproximando-se de Anna e examinando sua condição. A menina estava visivelmente desidratada, suas roupas sujas e amarrotadas, seus olhos mostrando sinais de trauma. "Isto parece mais com tortura pública." Thomas deu um passo à frente. "Xerife, eu sou Thomas Mackenzie. Fui eu quem enviou a mensagem, mas desde então descobrimos que esta situação é muito mais complexa do que inicialmente pensávamos." "Continue", disse o xerife, seus olhos observando os pistoleiros que tentavam se misturar discretamente com a multidão. "Esta menina é Anna Santos, filha de Maria Santos, que desapareceu há vários meses após descobrir atividades ilegais do Sr. Whitmore", explicou Thomas, oferecendo o caderno ao xerife.
Estas são as evidências que sua mãe coletou. O xerife pegou o caderno e começou a folheá-lo rapidamente. Suas sobrancelhas se franziam cada vez mais à medida que lia. Contrabando, falsificação, suborno. Estas são acusações muito sérias. São mentiras, protestou Harold, mas sua voz saía aguda demais. Fantasias de uma mulher instável. Uma mulher que convenientemente desapareceu depois de ameaçar expor essas fantasias. Observou o Dr. Hayes, juntando-se à conversa. Um dos deputados do xerife se aproximou discretamente. Chefe, reconheço estes 3 homens, disse ele, apontando para os pistoleiros. São mercenários conhecidos. Têm mandados de prisão em 2 condados. Os pistoleiros perceberam que haviam sido identificados. O líder do grupo sussurrou algo para os outros, e os 3 começaram a se afastar lentamente em direções diferentes. Deputados, detenham esses homens para interrogatório, ordenou o xerife calmamente. Eles não têm autoridade aqui, gritou Harold desesperadamente. Esta é minha cidade. Senhor Whitmore, disse o xerife com paciência forçada. Nenhuma cidade está acima da lei territorial. E baseado no que estou vendo aqui, há evidências suficientes para uma investigação completa. Esperança havia se aproximado do xerife e estava gentilmente tocando Ana com o focinho. O cavalo parecia compreender que a ajuda finalmente havia chegado. Primeiro, vamos soltar esta criança, disse o xerife, sacando uma faca para cortar as cordas. Doutor, presumo que você seja o médico local? Sim, senhor, respondeu o doutor. Reis prontamente. Examine a menina imediatamente. Quero um relatório completo sobre sua condição física. Quando as cordas foram cortadas, Ana desabou nos braços de Marta, que havia se adiantado para ampará-la. A professora aposentada segurou a criança gentilmente, sussurrando palavras de conforto. Acabou, querida, murmurou Marta. Você está segura agora. Harold observava sua autoridade desmoronar diante de seus olhos. Vocês não compreendem, disse ele, uma nota de pânico entrando em sua voz. Esta cidade precisa de ordem. Sem disciplina rígida, tudo desmorona. A verdadeira disciplina vem da justiça, não da crueldade, respondeu o xerife. E baseado nestas evidências, você tem algumas perguntas muito sérias para responder. Thomas observou um dos pistoleiros tentando escapar pelos fundos da multidão. Xerife, aquele ali está tentando fugir. Peguem-no, ordenou o xerife para seus deputados. A perseguição foi breve. Os pistoleiros estavam em território desconhecido e em desvantagem numérica. Em poucos minutos, todos os 3 estavam detidos. Helena se aproximou do xerife. Senhor, existe algo que podemos fazer para ajudar Ana? Ela não tem família. Uma coisa de cada vez, respondeu o xerife. Primeiro precisamos estabelecer todos os fatos. Depois lidaremos com o bem-estar da criança. Dr. Hayes terminou seu exame preliminar de Ana. E desidratação severa, queimaduras solares, sinais de trauma emocional. Ela precisa de cuidados imediatos, mas vai se recuperar fisicamente. E emocionalmente? Perguntou Marta, ainda segurando a menina. Isso levará tempo, admitiu o médico. Mas ela é forte. Sobreviveu a algo que destruiria muitos adultos. Harold tentou uma última jogada desesperada. Xerife, você não compreende minha posição nesta comunidade. Eu emprego metade das pessoas aqui. Sem mim, esta cidade morreria. Senhor Whitmore, disse o xerife calmamente, uma cidade que sobrevive através do medo e da intimidação já está morta. Só não percebeu ainda. Ana levantou a cabeça dos braços de Marta e olhou diretamente para Harold. Pela primeira vez desde que tudo havia começado, ela não demonstrava medo, mas algo parecido com pena. Você machucou muitas pessoas, disse ela com voz fraca, mas clara, mas principalmente machucou a si mesmo.
A sabedoria inesperada da criança silenciou toda a praça. Até mesmo Harold pareceu abalado pelas palavras simples, mas profundas. O xerife fechou o caderno de Maria Santos. Senhor Whitmore, você está sendo detido para interrogatório em conexão com o desaparecimento de Maria Santos e outras atividades ilegais. Tem o direito de permanecer em silêncio. 3 dias após a prisão de Harold, o xerife Morrison retornou a Cedar Falls com notícias que mudariam tudo. Anna havia passado esse tempo se recuperando na casa do Dr. Hayes e sua esposa, cercada pelo carinho dos moradores que se sentiam culpados por não terem agido antes. Thomas estava na praça com esperança quando viu o xerife se aproximar com uma expressão grave. O cavalo branco, que havia se tornado o guardião não oficial de Anna, relinchou suavemente, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Thomas, chamou o xerife, desmontando de seu cavalo. Preciso falar com você e com a menina. É sobre a mãe dela. O coração de Thomas acelerou. Ele havia temido este momento, sabendo que as revelações poderiam ser devastadoras para uma criança que ainda mantinha a esperança de reencontrar sua mãe. São más notícias? Perguntou Thomas cautelosamente. O xerife suspirou profundamente. São complicadas, Harold confessou, mas há mais na história do que imaginávamos. Eles caminharam juntos até a casa do Dr. Hayes, onde Anna estava sentada no jardim, brincando com um gato que havia adotado. Ela parecia muito melhor fisicamente. Suas bochechas tinham cor novamente. Seus cabelos estavam limpos e penteados, e usava um vestido novo que as mulheres da cidade haviam costurado para ela. Quando viu o xerife se aproximar, Anna se levantou rapidamente. Você descobriu algo sobre mamãe? O xerife se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da menina. Anna, preciso te contar algumas coisas importantes. Algumas são difíceis de ouvir, mas outras podem trazer esperança. Dr. Hayes e sua esposa Margaret se juntaram ao grupo, assim como Helena, Martha e Ben. Toda a pequena comunidade que havia se formado ao redor de Anna queria estar presente para apoiá-la. Harold confessou que sua mãe descobriu suas atividades ilegais, começou o xerife gentilmente. Ele admitiu que a ameaçou para tentar silenciá-la. Anna assentiu gravemente. Mamãe disse que ele era um homem mau. Sua mãe era muito corajosa, continuou o xerife, mas quando percebeu que estava em perigo real, ela tomou uma decisão difícil. Thomas sentiu um frio no estômago. O que aconteceu com ela? Harold não a machucou, disse o xerife rapidamente, vendo o medo nos olhos de Anna. Mas ele disse que se ela não deixasse a cidade imediatamente, algo terrível aconteceria com você, Anna. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela partiu para me proteger? Mais do que isso, disse o xerife, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Ela foi para a capital territorial buscar ajuda das autoridades federais. Ela queria garantir que Harold fosse preso e que você ficasse segura. Anna piscou confusa. Então, ela está viva? Muito viva, confirmou o xerife. Na verdade, ela estava trabalhando com agentes federais há meses, coletando evidências contra Harold e sua rede de contrabando. Quando soube que você estava em perigo, ela quis voltar imediatamente, mas os agentes a convenceram a deixar que lidássemos com a situação primeiro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de alívio de Anna. Martha se aproximou e abraçou a menina, que tremia de emoção. Quando posso vê-la? Perguntou Anna através das lágrimas. Ela está vindo para cá agora, respondeu o xerife. Deve chegar ainda hoje. Thomas sentiu uma onda de alívio inundar seu peito. Esperança relinchou alto, como se compartilhasse da alegria do momento. Há mais, continuou o xerife. A investigação revelou que Harold estava envolvido em uma rede de contrabando que se estendia por todo o território. Sua prisão levou à captura de vários outros criminosos. Helena balançou a cabeça incrédula.
Então, Ana não apenas sobreviveu a essa provação terrível, mas também ajudou a desmantelar toda uma organização criminosa? Exatamente, confirmou o xerife. Sua coragem em contar o que sabia foi fundamental para conectar todas as peças. Dr. Hayes olhou para Ana com admiração. Você é uma jovem muito especial, Ana Santos. A menina enxugou as lágrimas e olhou para Thomas. Senhor Thomas, obrigada por não ter desistido de mim. Thomas sentiu seus próprios olhos se umedecerem. Nunca poderia desistir de você, pequena. E Esperança também não. Como se compreendesse que estava sendo mencionado, o cavalo se aproximou de Ana e gentilmente tocou sua cabeça com o focinho. A conexão especial entre eles havia se tornado uma das coisas mais belas que Thomas já havia testemunhado. Quando mamãe chegar, disse Ana, acariciando Esperança, quero que ela conheça meu protetor. Quero que ela saiba como vocês todos cuidaram de mim. O xerife olhou para o grupo reunido. Thomas, com seu cavalo extraordinário, Dr. Hayes e sua esposa, Helena com sua coragem, Marta com sua compaixão, Ben com sua força silenciosa. Esta menina teve mais sorte do que poderia imaginar, disse ele. Encontrou uma verdadeira família em vocês. Ana sorriu através das lágrimas. Não foi sorte, foi amor. O sol começava a se pôr quando uma carruagem apareceu na estrada que levava a Cedar Falls. Ana estava na varanda da casa do Dr. Hayes, seus olhos fixos no horizonte, as mãos entrelaçadas nervosamente. Ao seu lado, Esperança aguardava pacientemente, como se compreendesse a importância do momento. É ela! Sussurrou Ana quando a carruagem se aproximou o suficiente para distinguir a silhueta familiar da mulher sentada ao lado do condutor. Thomas, que estava observando da praça, sentiu sua garganta apertar de emoção. Todos os moradores que haviam se envolvido na situação de Ana estavam presentes. Helena fechara a taverna mais cedo. Marta havia trazido flores do seu jardim. Ben interrompera seu trabalho na forja e Dr. Hayes e Margaret esperavam com sorrisos ansiosos. Quando a carruagem parou, Maria Santos desceu rapidamente, seus olhos procurando desesperadamente por sua filha. Ela parecia mais magra, com algumas linhas de preocupação em torno dos olhos, mas seus cabelos castanhos brilhavam ao sol da tarde e sua expressão era de puro alívio. "Ana!" gritou Maria, correndo em direção à varanda. "Mamãe!" respondeu Ana, descendo os degraus tão rapidamente que quase tropeçou. O encontro das duas foi um momento que ninguém presente jamais esqueceria. Maria abraçou sua filha como se nunca mais fosse soltá-la, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ana se agarrou ao pescoço da mãe, soluçando de alívio e alegria. "Eu sabia que você voltaria", sussurrou Ana entre as lágrimas. "Eu sabia que não me abandonaria." "Nunca, minha querida", respondeu Maria, acariciando os cabelos da filha. "Cada dia longe de você foi uma agonia, mas tinha que garantir que você estaria segura para sempre." Thomas se aproximou respeitosamente, permitindo que mãe e filha tivessem seu momento antes de se apresentar. "Senhora Santos", disse ele suavemente, "eu sou Thomas Mackenzie. Foi um privilégio cuidar de sua filha." Maria olhou para Thomas com gratidão profunda em seus olhos. "O xerife me contou tudo o que você fez. Como posso agradecê-lo por salvar minha filha?" "Não precisa agradecer", respondeu Thomas. "Ana é uma menina extraordinária. Ela mostrou mais coragem do que muitos adultos que conheci." Ana se virou para sua mãe, seu rosto iluminado com orgulho. "Mamãe, quero que você conheça a Esperança. Ele me protegeu quando você não podia estar aqui." Maria olhou para o cavalo branco que permanecia próximo, como um guardião silencioso. Esperança se aproximou gentilmente e tocou o ombro de Maria com o focinho, como se a cumprimentasse formalmente. "Olá, Esperança", disse Maria, acariciando o pescoço do cavalo.
Obrigada por cuidar da minha menina. Dr. Reis se aproximou com sua esposa. Senhora Santos, seu desaparecimento causou muito sofrimento a Ana, mas agora compreendemos que você fez o que era necessário. Foi a decisão mais difícil da minha vida, admitiu Maria. Mas Harold havia me ameaçado diretamente. Disse que se eu contasse para alguém sobre suas atividades, Ana pagaria o preço. Helena deu um passo à frente. Então você procurou ajuda das autoridades federais? Sim, confirmou Maria. Quando percebi que as evidências que havia coletado eram parte de algo muito maior, soube que precisava de ajuda de pessoas com autoridade real para prender Harold. Marta ofereceu as flores para Maria. Lamentamos não termos protegido Ana melhor quando você partiu. Ela teve que passar por coisas terríveis. Vocês fizeram mais do que imaginem, disse Maria, aceitando as flores. Ana me contou sobre cada um de vocês, como se uniram para defendê-la, como não a abandonaram quando ela mais precisava. Ben, o ferreiro, que raramente falava em público, limpou a garganta nervosamente. A menina, ela é especial, nos ensinou sobre coragem. Ana sorriu para Ben. Senhor Ben, conte para a mamãe como o senhor ficou na frente do homem mau para proteger a senhora Helena. Maria olhou para cada rosto no grupo reunido e compreendeu que, embora tivesse estado fisicamente ausente, Ana havia encontrado uma verdadeira comunidade de proteção. O xerife me disse que Harold confessou tudo, disse Maria, que ele vai ficar preso por muito tempo. Não apenas ele, acrescentou Thomas. Toda a rede de contrabandistas foi desmantelada. Suas evidências foram fundamentais. E agora? Perguntou Ana, olhando entre sua mãe e Thomas. O que vai acontecer conosco? Maria sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que havia dado em meses. Agora vamos reconstruir nossa vida, juntas. E se estes bons amigos permitirem, gostaríamos de ficar em Cedar Falls. Esta cidade se tornou especial para nós. Nada nos faria mais felizes, disse Dr. Reis imediatamente. Helena acenou entusiasticamente. Precisamos de pessoas boas nesta cidade, pessoas que defendem o que é certo. Thomas olhou para Ana, depois para Maria. E Esperança e eu também ficaremos por aqui, pelo menos por um tempo. Parece que encontramos algo especial aqui. Ana correu para Thomas e o abraçou forte. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter acreditado que mamãe voltaria. Sempre acreditei, disse Thomas suavemente. E sempre acreditarei em você, Ana Santos. Esperança relinchou suavemente, como se estivesse selando uma promessa. A família havia se reunido, a justiça havia prevalecido e uma comunidade havia descoberto sua própria força através da compaixão. 6 meses depois, Cedar Falls havia se transformado em uma cidade completamente diferente. O sol da manhã iluminava a praça central, onde antes havia uma estaca de humilhação. Agora crescia um pequeno jardim cheio de flores coloridas. No centro do jardim, uma pequena placa de bronze trazia uma simples inscrição: em memória da coragem que transforma comunidades. Ana Santos, agora com 8 anos, cavalgava alegremente pelas ruas em Esperança, seus cabelos soltos dançando no vento. O cavalo branco havia se tornado oficialmente seu, um presente de Thomas que ela havia aceito com lágrimas de alegria. Juntos, eles visitavam os moradores, levando sorrisos e recordando a todos do poder da bondade. Bom dia, senhora Helena, gritou Ana, parando em frente à taverna que agora era conhecida como o coração social da cidade. Helena saiu, limpando as mãos no avental, seu rosto iluminado pelo sorriso caloroso que havia se tornado sua marca registrada. Bom dia, querida. Sua mãe já está no trabalho? Sim. Ela disse que hoje vai terminar os novos livros de contabilidade para o Sr. Ben, respondeu Ana, acariciando o pescoço de Esperança.
Maria Santos havia se tornado a contadora oficial da cidade, ajudando os pequenos comerciantes a organizarem seus negócios de forma honesta e transparente. Sua experiência com as irregularidades de Harold a tornara uma especialista em detectar e prevenir fraudes. Thomas apareceu na esquina, caminhando com um passo mais leve do que havia demonstrado em anos. Ele e Eleanor haviam decidido se mudar permanentemente para Cedar Falls, onde Thomas havia sido eleito como o novo xerife local por unanimidade dos moradores. "Ana, como está nosso patrulheiro oficial esta manhã?" perguntou Thomas, fazendo carinho em Esperança. "Esperança e eu estamos verificando se todos estão bem", respondeu Ana seriamente. "É nossa responsabilidade cuidar da nossa cidade." A responsabilidade que Ana sentia pela comunidade havia se desenvolvido naturalmente após sua experiência. Em vez de deixá-la amargurada, o sofrimento havia despertado nela uma compaixão profunda por outros que precisavam de ajuda. "E o que descobriram em sua patrulha?" perguntou Helena, entrando na brincadeira. "A senhora Marta está ensinando 3 crianças novas na escola. O Dr. Hayes ajudou a senhora Rodrigues com seu bebê que nasceu ontem, e o Sr. Ben está fazendo uma nova ferradura para o cavalo do fazendeiro Johnson", relatou Ana orgulhosamente. Thomas sorriu. A menina havia se tornado uma ligação vital entre todos os moradores, sempre sabendo quem precisava de ajuda e conectando pessoas que podiam se ajudar mutuamente. Um movimento na antiga loja de Harold chamou a atenção de todos. O prédio havia sido transformado em uma cooperativa gerida pelos próprios moradores, onde todos compartilhavam recursos e lucros. Maria saiu do estabelecimento carregando uma pasta de documentos. "Como estão os novos livros contábeis?" perguntou Thomas. "Perfeitos e transparentes", respondeu Maria com satisfação. "É incrível como um negócio prospera quando é baseado na honestidade." Ana desceu de Esperança e correu para abraçar sua mãe. "Mamãe, o Sr. Thomas disse que pode me ensinar a cavalgar melhor esta tarde." "Claro, querida, mas primeiro você tem aulas com a professora Marta", lembrou Maria, acariciando os cabelos da filha. Dr. Hayes apareceu na praça, carregando sua maleta médica. "Bom dia a todos. Ana, como está se sentindo hoje? Alguma dor ou desconforto?" "Nenhum, doutor", respondeu Ana alegremente. "Esperança e eu estamos fortes como touros." O médico riu. Fisicamente, Ana havia se recuperado completamente de sua provação. Emocionalmente, com o apoio de sua família adotiva da cidade, ela havia não apenas se curado, mas crescido em sabedoria e compaixão. "Dr. Hayes", disse Ana pensativamente, "posso fazer uma pergunta?" "Claro." Querida, o senhor acha que o Sr. Harold aprendeu alguma coisa na prisão?" A pergunta surpreendeu todos os adultos. Mesmo após tudo que havia passado, Ana ainda se preocupava com o bem-estar de quem a havia machucado. Thomas se ajoelhou ao lado de Ana. "Por que pergunta isso?" "Porque mamãe sempre disse que pessoas más às vezes só precisam aprender a ser boas", explicou Ana. "Talvez ele esteja aprendendo agora." Maria sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Sua filha havia transformado trauma em sabedoria, dor em compaixão. "Você tem razão", disse Thomas suavemente. "E independente do que Harold aprende ou não, você nos ensinou que a bondade sempre vence a crueldade no final." Esperança relinchou suavemente, como se concordasse. O cavalo havia se tornado mais que um animal de estimação. Era um símbolo da proteção que a comunidade oferecia a seus membros mais vulneráveis. "Venham", disse Helena. "Não preparei um café especial para comemorar mais um dia de paz em nossa cidade." Enquanto o grupo caminhava em direção à taverna, Ana montou novamente em Esperança e cavalgou em círculos ao redor deles, rindo alegremente. Sua risada ecoou pela praça. Um som que havia substituído os ecos de sofrimento que uma vez preencheram aquele espaço. Thomas olhou para a cena. Ana livre e feliz. Maria radiante de orgulho maternal.
os moradores unidos em verdadeira comunidade, e compreendeu que havia testemunhado algo extraordinário. Uma menina faminta que havia roubado 3 ovos por desespero havia se tornado o catalisador para a transformação de uma cidade inteira. Esperança parou próximo ao jardim onde antes ficava a estaca. Ana desceu e colocou uma flor fresca no pequeno memorial. Era seu ritual diário, não para lembrar da dor, mas para celebrar a força que havia encontrado para superá-la. Obrigada, sussurrou ela para a flor, por me ensinar que até nos momentos mais escuros sempre há esperança. Esperança tocou gentilmente o ombro de Ana com um focinho, e juntos eles se juntaram à família que havia escolhido. Uma família unida não pelo sangue, mas pelo amor, pela coragem e pela decisão compartilhada de que a bondade sempre prevaleceria. O sol brilhava intensamente sobre Cedar Falls, iluminando não apenas uma cidade, mas uma comunidade que havia aprendido que a verdadeira força não está em dominar os fracos, mas em protegê-los, nutri-los e permitir que floresçam, 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 que floresçam,